só porque ela começou a tomar o remédio certo, na hora certa e nas doses certas. E aí isso mexeu com a gente, do tipo, tem uma dor aqui muito latente que impacta a vida das pessoas de forma absurda e que atinge milhões de pessoas, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Pão de queijo, torresmin, cafezinho. Agora um desses 3 grandes ícones da sagrada trindade mineira corre o risco de perder o seu posto para a Pharmy. A Pharmy é um trem que nasceu para revolucionar o mercado da saúde. Muito mais do que uma caixa de remédios separados por dose, dia e hora. É um cuidado que analisa cada receita para evitar possíveis efeitos. No episódio da semana tivemos uma prosa com Samila Dornelas, co-founder e porta-voz dessa ideia inovadora que chegou balançando o setor farmacêutico. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundinhos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que funciona como uma injeção de adrenalina para o empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio preferido. Também divulgamos conteúdos todos os dias nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, no @PodeSonharPDC. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business. Meu nome é Renato, sou um viciado também em negócios aqui, pra gente bater esse papo incrível, tô animado. Boa, Essa exato. Conversa mineira aqui vai render muito. Vai render pra caramba. Até, turma, o Renato hoje tá aqui como co-host, um super prazer compartilhar. O Renato, vocês já viram antes, no episódio número 100 também, além de entusiasta de negócio, é fundador do Pode Sonhar. Tenho o prazer de chamar ele de sócio também. Então, gratidão por ter aceitado o convite. Daqui uns dias a Briela, que a gente tá sentindo saudade dela também, volta pra gente. Exato. É isso. Boa. Esperem muito o I Sou Trem e a reda desse episódio. E hoje, turma, estamos com a convidada mega especial. O Renatinho já deu um spoiler aqui pra gente com a Samila, que também é mineira, nossa conterrânea. Estamos aqui em casa hoje. Farmacêutica empreendedora que cofundou a Pharmy, o primeiro serviço de assinatura de medicamentos e cuidado farmacêutico do Brasil. Samila, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazerzaço te receber. Eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui, Miguel, Renato, obrigada pela oportunidade, inclusive de falar uma coisa que eu também amo, sou viciada, Boa, que é maravilhoso. sobre negócios, principalmente na fase mais inicial, então assim, Pharmy tem poucas e boas histórias para contar, e estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Boa, coisa boa. Eu acho que a gente pode dar o pontapé inicial nesse episódio, Samila. Vai ser uma troca, mas você contando um pouco pra gente de onde que veio a sua ideia de fundar a Pharmy, que é uma solução que faz tanta diferença na vida das pessoas. Como que foi esse estalo pra você? Eu considero que existe um alinhamento de astros, porque várias coisas aconteceram em paralelo quando essa ideia, essa vontade surgiu. Então, eu sou farmacêutica, eu estava me graduando, e apesar de ter essa formação mais técnica, né, eu passei por vários estágios, várias áreas ali, do laboratório, a drogaria, hospital, mas não me identificava com nenhuma dessas áreas. E aí, logo no final da faculdade, eu estava fazendo... eu era redatora freelancer, porque eu sempre gostei de escrever. Caramba! E já tinha esse lado mais criativo da escrita, e era redatora da Rock Content, na época, lá em BH. Que da hora! E eu escrevia para blog de saúde, enfim, tinha essa questão. E aí eu comecei a descobrir esse mundo da inovação, muito pela Rock. Na época tinha um auge ali das startups em Belo Horizonte, né? Sim, pela Rock Content, Hotmart. Tava bem fervoroso. Que legal. E eu comecei a entender esse mundo. E em paralelo, a gente tava no final da graduação, eu mais 2 amigas, e amigas mesmo, assim, de ir no churrasco juntas, as famílias serem amigas. Uma delas, a Marina, ela foi trabalhar no hospital psiquiátrico e foi contratada só para fazer a gestão de remédios. E a gente viu tanto que ela estava sendo utilizada como profissional para algo muito burocrático. Operacional. Muito operacional. Gente, a gente pode mais, né? E aí tinha uma amiga nossa, a Paulinha,
que ela tem uma mãe que usa muitos remédios. A Alessi, ela é super, o que a gente chama de polimedicada, que utiliza 5 ou mais remédios por dia. Então, uma paciente mais vulnerável, com várias doenças, e ela falou, gente, eu recebi uma proposta para trabalhar fora do Brasil, eu sou sozinha com minha mãe, me ajuda a arrumar, organizar os remédios dela, porque eu tô com muito medo que ela não vai saber tomar esses remédios quando eu estiver fora. E a gente foi pra casa da Alessi. Lá em BH, a gente fala saquinho de chup-chup, né? Aqui eu acho que eles falam geladinho. Não, chup-chup também. também, né? A galera vai ter que se virar pra entender. É isso aí, velho. Só sei que a gente comprou vários saquinhos de chup-chup. A gente comprou aquelas caixas de plástico, assim, com aqueles nichos pra organizar os remédios. Boa. Fizemos desenho, café da manhã, lua, sol, pra colar na geladeira, ela lembrar dos horários. Da hora demais. Organizamos tudo e fomos embora. E aí, em 3 semanas, a Pauline ligou e falou, gente, minha mãe melhorou glicemia, colesterol, pressão arterial, até psicologicamente ela tá melhor. A gente falou, gente, não é possível. Só porque ela começou a tomar o remédio certo, na hora certa e nas doses certas. E aí, isso mexeu com a gente, do tipo, tem uma dor aqui muito latente, que impacta a vida das pessoas de forma absurda e que atinge milhões de pessoas, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E pouca gente tá olhando pra isso, ou quase ninguém tá olhando pra isso. E aí teve uma outra situação, que aconteceu tudo ao mesmo tempo, que a outra sócia, a Luciana, ela foi contratada para trabalhar numa ILPI. O que é isso? Uma instituição de longa permanência para idosos. É o que a gente chama de casa de repouso, né? Que eu falo que é o asilo 2.0, que é uma casa mais estruturada, com cuidado mais robusto. E a Lu também foi contratada para fazer gestão de medicamento. E Mesmo cargo, assim. Comprar com a farmácia, receber aquele saco gigante, cheio de remédio organizado, assim, para cada idoso. E aí fazer a administração com as enfermeiras, enfim. E a Lu começou a trabalhar numa ILPI, que era super renomada em BH, num dos melhores bairros, mas com um sistema de organização de medicamento muito crítico. Frequentemente a gente vê idoso sendo hospitalizado por conta de um erro totalmente evitável, por conta de erro de medicação. Nossa. E muitas vezes não era nem por conta do staff ali, né, do cuidado assistencial, dos enfermeiros ou dos cuidadores. Às vezes o idoso tá mais agitado, não tá conseguindo deglutir, né, engolir direito naquele dia, aí cospe no tapete, não consegue achar o remédio. Às vezes algum outro idoso tá mais agitado, vai acudir aquele idoso. Enfim, é bem complicado e complexo. E muitas das vezes é o enfermeiro que fica por conta dessa organização, e aí ele tá lá na salinha de medicamento, cortando um medicamento super crítico, um psicotrópico, enfim, um tarja preta, né, como a gente fala. Boa. E no mesmo momento, ele é chamado para acudir um idoso que tá desmaiando no banheiro e tem que ir pro hospital. Boa. Então, a gente viu aquilo ali dentro da ILP e a gente falou, temos que fazer alguma coisa. Legal. Tá. E a Lu, ela sempre teve essa visão muito operacional das coisas, e ela, logo de início, começou a criar um método dela, tanto que ela foi CEO durante muito tempo, não por acaso. E ela começou a criar um método dela, comprou saquinhos de Ziploc, fez as cuidadoras baixarem Google Drive na época, porque tinha que ter as receitas lá para elas checarem, enfim, todo mundo ficou doido na LPI. E aí as coisas começaram a acontecer, mas vivenciando essas duas dores, das duas amigas, e eu ali naquele meio de inovação, fui juntando as coisas na minha cabeça. Falei, gente, vamos abrir uma startup, nós vamos resolver esse problema, ou pelo menos ajudar a resolver. E aí eu lembro que elas falaram, o que é startup, minha filha? O que você tá falando? E aí foi um processo, assim, o primeiro momento que a gente se jogou mais e começou a conhecer os termos, as coisas, foi no Startup Weekend. Aconteceu um em BH, eu falei, Luciano, vamos comigo, vamos lá ver o que tá rolando nesse negócio. Colocamos a nossa ideia em jogo. Legal. E a gente foi votado e começamos a rodar. E aí o primeiro MVP rolou no Startup Weekend. A gente fez as primeiras caixas do jeito que dava. Lembro que a gente comprou naquele mesmo que vocês apresentaram? Ou em outra edição? No mesmo. É tipo uma maratona, não é, Samila? Tipo assim, pra você desenvolver. É um final de semana e você chega na sexta-feira e você coloca a sua ideia. E eu lembro que o tema era Smart Cities na época. Ou seja, o que a gente tinha de solução não tinha nada a ver. E a galera falando de, porque a gente vai ter um aplicativo de táxi pra balada, tipo, né, uma coisa mais urbana e tal. Total. E a gente, medicamento polimedicado, hospital e LPI, idoso, a galera olhou assim. Mas a gente teve sorte que muitas das pessoas ali já tinham vivido essa dor, de ter um avô, uma mãe, um pai que é polimedicado e que a própria pessoa fica organizando o medicamento. Perfeito. E aí, a gente foi votar, a gente criou um grupo ali e foi desenvolvendo isso. Como a Lu já trabalhava na ILPI, a gente ligou para a gestora sabadão de noite, falamos, a gente precisa vender
E a gente vendeu por R$200 as primeiras boxes, que a gente fez no isopor mesmo, de uma forma bem manualzona. E aí começou a rolar. Lógico que assim, né? Entre essa ideia e, de fato, esse primeiro MVP, teve muita discussão ali, porque a gente identificou a dor nesses dois cenários da saúde, né? Tanto na ILPI quanto na casa da Leci. E a gente começou a pesquisar soluções. Então, hoje a Pharmi, ela entrega uma caixa com os medicamentos já organizados por hora e data, em ordem cronológica. Da hora. Mas essa ideia da caixa não saiu da nossa cabeça. Esse modelo já existe fora do Brasil. Perfeito. Estados Unidos, Europa, PillPack é o maior exemplo, foi comprado pela Exato. Amazon, inclusive. E a gente viu aquilo e falou, vamos fazer isso no Brasil. É isso, Esse tem o modelo. benchmark, né? É maravilhoso. Mas sabe o que eu achei interessante, Samira? Que vocês descobriram um benchmark depois de já falarem, pô, tem uma oportunidade aqui. Ou não, foi essa a ordem. Primeiro vocês viram a oportunidade, assim que você foi lá com as suas amigas, auxiliar, pô, super num acaso, descobriu a oportunidade e depois você descobriu que tinha um benchmark. Foi exatamente assim. isso. Primeiro foi a vivência da dor. Da dor. Da forma mais crua ali, né? É. A gente estava dentro da ILPI, a gente estava dentro da casa da pessoa. A gente viu que alguma coisa tinha que ser feita. Fala aquele gut feeling, né? Tipo, o estômago embrulha e você fala, preciso resolver isso aqui. Exato. Então, sim, veio antes. Tanto que a Da primeira hora. ideia da Pharmi foi que a gente queria ser um consultório farmacêutico digital. Enfim, uma Entendi. viagem que a gente nunca ia conseguir, acho que nem monetizar inicialmente, porque ia ter que ter uma educação da classe, enfim. Mas o que... Aí acho que foi crucial para a Pharmi desde o início, e acho que é muito do resultado... Tanto que a gente cresceu hoje, o que a gente conseguiu ser sustentável, é justamente esse mergulho na dor, Boa. inicialmente, assim. Legal. Mas mergulhar na dor de uma Boa forma incessante, cansativa. A gente fez muita entrevista, a gente pesquisou demais com os gestores das ILPIs. Tem até um caso legal nessa fase, que quando a gente já tinha descoberto a box, né, essa possibilidade da box, e a gente começou a querer mostrar para os potenciais clientes que existia essa caixa, né? Tá. Essa caixa mágica. A Lu, ela desenhou a box, porque a gente não conseguia, né, materializar ela de uma Explicar. forma muito fácil. Então, Verbalmente, ela né? desenhou, ela sempre desenhou bem, ela desenhou a caixa, desenhou uma mão segurando o sachê. Animal. Inclusive, ele está num quadro hoje na Pharmi. Que Legal. As origens. Um Muito símbolo, bom. um símbolo. Um símbolo. Exato. Os conceitos de cultura. E aí, a gente batia nas LPIs e falava... A gente dava uma mentidinha na época, confesso. Que a gente falava, porque a gente vai estar querendo internar aqui nosso pai, nossa mãe. Ou a gente tá com um trabalho da UFMG e a gente Boa, precisa de... Essa é clássica, Essa é demais. clássica, clássica. pô. Já fizemos muito também. Clássica, né? E realmente tinha umas professoras que estavam super assim, bora, Pharmi. E aí a gente utilizava mesmo desse aparato aí. E a gente mostrava o desenho e falava, isso aqui resolve a vida de vocês? E aí a gente tinha todos os tipos de resposta possíveis, né? Tipo, sim, né, minha filha, mas não dá pra fazer um negócio desse, é impossível, é muito difícil. Outras que falavam, nossa, demais, eu pagaria muita grana por isso. Que legal. E outras pessoas que falavam, sim, incrível. Então, assim, a gente começou a pegar os primeiros feedbacks por um desenho. Olha só. E aí, voltando à sua pergunta, né? A gente realmente mergulhou na dor e viu que podia fazer alguma coisa. E a gente começou a pesquisar soluções, fora do Brasil, dentro do Brasil. Nos deparamos com algumas, mas algumas pessoas perguntam, né? Teve um day one, teve uma virada de chave e tal. Talvez, não sei se foi o day one, mas o dia que a gente viu a caixa da PillPack, né? Que é esse grande case de inspiração. Imagino, velho. Eu lembro da Lu me ligando, de olho, assim, lacrimejando. Tipo, olha, sabe aquela adrenalina que Falou, dá? Tipo, é isso. achamos, é isso. É Foi isso. muito emocionante, assim. Imagino. Até hoje eu arrepio de lembrar. Da hora. Porque a gente tava buscando por algo, a gente já sabia que não fazia sentido nesse mercado a gente ir direto na instituição de saúde, na operadora de saúde. Ia demorar demais. A gente Total. queria resolver a dor de cara. Então a gente queria algo que solucionasse a dor do consumidor final. Quem tá tomando remédio, o usuário, e o familiar e o profissional de saúde. Então isso é realmente assim, eu consigo entregar uma solução que eu entro na casa da pessoa, eu sei que ela tá tomando, e aí eu consigo desenrolar todo o legal. propósito do negócio que eu tava buscando. Muito Então show. foi assim. Cara, muito legal. E assim, você é do meio farmacêutico, você conhecia o setor, você começou a experiência essa dor. Mas eu imagino que teve algum momento que você pegou e falou, como você mencionou, gente, vamos empreender.
como é que foi esse esquema, assim? Tipo, você tava trabalhando com conteúdo, inovação, tudo mais, assim, legal. Mas, cara, começar uma nova jornada, sair de um emprego e entrar por empreendimento, se jogar nessa, imagino que deve ter sido, eu não sei, foi instintivo pra você? Foi natural ou foi um processo? Como é que foi isso? Acho que talvez os dois, porque tinha uma vontade muito grande. Então, assim, é lógico que era arriscado. E eu via, né, as minhas amigas, as outras pessoas que tinham acabado de graduar, já trabalhando em grandes indústrias, recebendo salário. E a gente ali, tirando uma graninha para sobreviver quando dava no início. E sem saber se aquele negócio ia dar certo. Olha O que que a louco. gente entrega da Farm hoje tem uma regulamentação. Na verdade, assim, não existe uma regulamentação. A gente teve que criar espaços, encontrar brechas mesmo na legislação para a gente entregar a box, né? Porque além de ser uma startup que vem com inovação, é um serviço da área da saúde. Perfeito. Então, além do risco de empreender, tinha esse risco de, assim, definitivamente não dar certo, né? Dos órgãos de Muito bom fiscalização isso. Tem essa não pergunta aceitarem. aqui, inclusive. Você já tá adiantando. Tem muita coisa para contar disso aí. Boa. Mas eu acho que a vontade, esse instinto, ele foi maior do que o Maior. medo na época, sabe? Caraca, Do que- legal isso. Muito interessante. Mas foi um grande de um processo, com certeza. Eu lembro que, inicialmente, o que a gente às vezes acha que é banal, e talvez, né, quando a gente já está empreendendo, é muito simples, mas questões como abrir um CNPJ, ir na junta comercial, começou a entrar a grana, receber o primeiro investimento, fluxo de caixa. Aham. Hoje, beleza, a gente conversa sobre isso, resultados financeiros, EBITDA, ok. É um Na bicho de época, era fluxo de sete caixa. Gente, o que eu vou fazer? Como Então, assim, né? e assim, a gente tem um adendo que as três são farmacêuticas. E as Exato. três eram farmacêuticas sem experiência no mercado de trabalho. Queria Então eram três uninhas e tivemos que correr muito para aprender muitas coisas que eram relativamente básicas, sabe? Boa. Então, o que a gente fala muito, que é muito importante no início de uma startup, que é a complementaridade, Exato. a gente não tinha. Não tinha. Então, Boto fé. Como vocês lidaram, assim, tipo, como foi? Beleza, foram aprendendo e tudo mais. E aí, focar em contratação de pessoas qualificadas o quanto antes? Ou vocês pegaram e falaram, cara, é isso, vamos aprender, a gente vai tomar conta aqui. Como é Boa que foi, pergunta. assim? Boa pergunta. Então, no início, todo mundo fazia de tudo, né? Então, como é um trabalho, apesar de ser uma startup, tem produto físico, tinha muita coisa manual mesmo. A gente virava à noite fazendo box. Que A interessante. primeira caixa, Confeccionando, confeccionando, assim, manufato. A Lu, a primeira caixa que a gente fez, a Lu, ela procurou um molde no Google, a gente comprou uma folha A3, ela imprimiu, a gente passou o lápis, passamos uma tesoura e Fez o dobrando origami. aquilo ali, exatamente. E torcia pra ela ficar em pé, porque ela era super fraca, colocava Legal muito demais. durex e cola. E alguns meses a gente fez assim. E a gente tinha, na época, 16 clientes. 26, desculpa, 26 clientes. E a gente demorava um mês inteiro pra fazer a confecção dessas boxes de 26 clientes. Por quê? Tinha todo um processo de compra, de controle de estoque. Eu tinha que saber que a Neuza tomava aqueles 8 medicamentos, mas um era de jejum, o outro à noite, o outro era 40 miligramas, o outro 5. Muitas variáveis bem minuciosas. Então, como era bem manual, a gente estava 100% jogada na operação, em fazer, executar. Tá. E aí, né, tinha logística, tinha todo o negócio ali, que não tinha muito isso de que você faz o quê? Aí, depois de um tempo, depois de uns 9 meses, a gente teve que começar a se organizar. E aí, a gente entrou para um processo de aceleração Boa. de startups com o Biotech Town. Uhum. Não sei se vocês conhecem, mas Não é de Belo conheço. Horizonte, uma iniciativa que focou em startups na área da saúde e pegou um batch ali de startups e aí a gente começou a amadurecer e ter uma ideia de governança, que cada uma tinha que vestir um chapéu e tal. Então, a gente foi se apegando às características de perfil de cada uma mesmo. Então, eu sempre fui essa pessoa mais comunicativa, mais pra frente, Samir, CEO, vai. Aí eu ficava à frente do negócio, lidar com investidores, vendas, marketing, Boa. financeiro, RH. E aí a Lu, muito operações, pegou todo esse processo para entregar essa box da forma mais segura, rastreável e, enfim, né, robusta possível. E a Marina, ela é muito mais esse olhar para o cliente. Então, a parte de experiência do cliente, CX e também a parte regulatória. Então, assim, foi por perfil. Perfil. E aí, logo depois disso, a gente teve que trazer tecnologia, né? E aí entrou Show. o Precisou entrar Pedro. alguém. Que aí começou a tocar com a gente, que é basicamente um fundador também. Legal. Não, muito show isso. É um baita insight, né?
complementariedade é uma coisa que todo mundo fala, pô, é importante ter. Se você não tiver, não é o fim do mundo. Às vezes você vai conseguindo aprender para se virar e outra, pega perfis, coloca pessoas para se qualificarem em setores específicos, né? Exato. Aconteceu uma coisa muito semelhante conosco, assim. então- Exato, Samir. E eu acho que é muito legal você contar também, Samir, vocês foram acelerados ali naquele momento, tiveram um aporte de vários recursos ali, pô, conhecimento sobre gestão, etc. E como que foi depois? Você falou sobre investidores, vocês captaram, fizeram uma rodada, e quais foram os desafios para vocês, cara, conseguirem injetar dinheiro, convencer os investidores que vocês tinham um bom negócio nas mãos? Legal. Essa primeira aceleração que a gente participou, a gente recebeu um investimento anjo. Boa. Era 150 mil. Pra gente era assim, uau, yes, temos 150 mil reais Boa. no caixa. E foi bem legal, porque foi amadurecendo, de fato, essa estruturação, essa governança. E como era uma aceleração de startups que era focada na área da saúde, a gente teve muita visibilidade. Isso era 2019. Poucas acelerações focavam em saúde, em hard science ou varejo, como o Biotech Town. Então, os fundos mesmos procuravam o Biotech Town. Tá. Então, a gente teve uma certa visibilidade e a gente tinha também algumas características que eram, de certa forma, atrativas para investidores. Então, assim, lidava com o varejo, lidava com a terceira idade, que é um mercado que só cresce, né? E tem o potencial de crescer. O próprio benchmark lá nos Estados O Unidos, próprio né? benchmarking, Tipo, recorrência, tem potencial de ser B2C e B2B2C. Tinha várias coisinhas ali que minimamente eles ficavam curiosos. Tipo, deixa eu ver o que essas meninas estão fazendo. Então, me deu a oportunidade de conversar com muitos fundos. Graças a Deus, eu nunca tive na Farmil uma época que eu tive que buscar muitos fundos. Eles sempre chegavam muito. E aí, eu tive a oportunidade de entender com quem que dava o match também, né? Tá. Isso aqui legal, mas entendi que vai entrar só com a grana, não vai entrar com o famigerado smart money, né? E como a gente tinha pouca experiência, era importante esses direcionadores, uma ajuda mais, né, de crescimento mesmo, de visão de crescimento. E aí, a gente teve essa aceleração, então, em que a gente teve esses 150 mil de investimento. E foi excelente durante um tempo, mas logo no final do ano, a gente já estava percebendo a necessidade de captar mais. Boa. E aí, quando eu conversei com esses fundos, eu comecei a, entre aspas, né, escolher. Tá. E aí, a gente já tinha um planejamento ali, um business plan, para fazer um pré-seed. Então, eu ia captar uns 2,5 milhões, 3 milhões. Mas no meio disso, no meio desse tempo... Que é um pré-seed, sabe? Boa. Pré-seed é, assim, como a palavra diz, um pré, né? Porque seed, a gente tá ali no momento de começar a escalar quando a gente já tem product market fit. Eu falo que, eu pelo menos eu entendo, né, que é quando as pessoas gostam do seu produto, elas pagam pelo seu produto e elas indicam satisfeitas. Legal. Então, acho que quando você atinge esse momento... É o product market fit. Exato, pra mim, total. sim. Legal. Então, e aí, quando você já tem noção disso, você entra com seed, que é para escalar, começar a escalar um negócio de fato. O pré-seed eu considero um intermédio, assim, entre esse investimento anjo, que é assim, para começar, né, tirar a ideia do papel, e depois já entra o pré-seed para você validar aquelas mínimas hipóteses que você tinha ali. Perfeito. Validou, ficou aqueles 15, 18 meses validando, aí entra com seed. Então, é como se fosse esse intermédio, Entendi, assim. perfeito. E a gente estava planejando o capital pré-seed, mas a gente conheceu a Vivio, a DNA Capital, na verdade, que é um fundo que investe fora do Brasil e também no Brasil, mas focado na área da saúde. E aí, a DNA Capital, eles fazem investimentos private equity e venture capital. A gente estava na fase, né, do venture capital, obviamente. E aí, só que a DNA, ela tinha acabado de fazer um investimento na Vivio, na frente private equity. Tá. A Vivio é a maior distribuidora de remédios do Brasil. Mega empresa, gigante. Boa. Exato. Então, assim, literalmente eles entregam remédio do Oiapoque ao Chuí. E eu já tinha entendido, algo em mim já falava que, assim, pra gente ia ser um pouco diferente essa trajetória de captação. Tinha muita chance de ser um pouco diferente da trajetória padrão de startups, porque a gente tem toda essa questão, esse arcabouço operacional. A gente não é um SaaS, não é uma plataforma, não é, enfim, um serviço 100% digital. Tech, né? A gente tem todo esse, não só a questão regulatória, mas assim, essa questão de lidar com fornecedores. A gente tem uma linha de produção, a gente tem o picking, tem a logística. Uma operação raiz, né? Exato. Exato. Então, Puramente tech, né? exato. Boa. Então, assim,
nos unir, receber investimento de uma grande instituição, né, de distribuição a nível nacional, tinha uma sinergia operacional absurda. Que fazia mais sentido na época do que a gente entrar com outro fundo, né? Que poderia trazer outros benefícios, mas na época fez muito sentido a gente entrar com a Vivio. E aí eu contei um pouco dessa questão do anjo para seed, porque a gente deu uma pulada, assim. A gente já foi do anjo para um seed/Series A, porque na época a gente entrou com quase 30 milhões. E aí eles entrou em tranches. E aí que as fundadoras tiveram que correr mais ainda. Mais ainda. É cobrança mesmo, não é mentira, não. Quando entra a grana, é um negócio insano, a galera É um negócio insano. Pra mim foi insano, assim. Porque como a gente... Eu, por exemplo, pessoalmente falando, minha família tem poucos recursos, as meninas também. A gente começou a Farmi, a gente pediu R$750 de cada pessoa pra gente criar um capital social ali. Eu pedi emprestado pra minha avó na época. Eu brinquei, hoje eu paguei ela com juros, graças a Deus. Muito bom. Mas a gente realmente não tinha muita noção de lidar com muita grana e tal. Então, quando entrou 150 mil, foi tipo, uau, vamos criar uma empresa? Quando entrou esses milhões, foi tipo, gente, beleza. E agora? Óbvio que a gente tinha um business plan todo detalhado, com as contratações, né? Tudo que a gente tinha que fazer, mas mesmo assim, é insano. E quando entrou a grana de uma forma mais relevante, os primeiros erros que a gente teve foi justamente com contratação. Precisava contratar, a gente não tinha muita experiência de contratação, a gente não sabia no início, né? Assim, coisa básica do tipo, a diferença entre um júnior, um pleno e um sênior, sabe? E a gente teve que aprender ali na marca, contratava gerente pra, assim, nem não tinha noção que essa pessoa não estava apta a gerenciar times, etc. Então foi loucura, a gente... Isso é um baita aprendizado, Samila, que eu acho que é de ir aprender enquanto você faz, né? Você vai construindo um avião enquanto tá no ar. E eu acho que essa coragem é muito do que vocês conseguiram obter os resultados, vocês tiveram toda essa trajetória maravilhosa por causa dessa coragem de, não temos todos os recursos, não sabemos de tudo definitivamente, mas vamos descobrindo. Isso é muito bacana. E eu acho que outra coisa seria muito legal, Samila, você contar pra gente, você até citou suas cofundadoras, todas vocês são mulheres. Então isso é muito bacana aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não tem muitas empresas, startups que atingem um nível de sucesso que vocês atingiram com fundadoras exclusivamente mulheres. Isso está se tornando cada vez mais pauta. E vocês enfrentaram desafios por serem empreendedoras, mulheres? Vocês tiveram mais dificuldades? Como que você vê essa questão? Sim, a gente enfrentou. Eu falo que, como a gente era mais inexperiente, algumas coisas aconteceram, a gente nem tinha muita noção, sabe? Tinha uma ingenuidade ali que às vezes a gente até passava por alguns episódios de machismo, mas era assim, gente, isso aqui eu acho que foi machismo, hein? Total. A gente começou Não dá pra saber. Começou a tomar uma maldade ao longo da construção do negócio mesmo. E aí, hoje, obviamente, eu tenho muita clareza do que mas eu acho que isso foi até bom no início, de ter essa ingenuidade, porque assim, nada parava a gente, sabe? Legal. E a gente foi sem... Que interessante. Bem impetuosas, assim. Mas, com certeza, né, tivemos o mercado de investimentos, seja ele venture capital, enfim, né, o CVC, ele é majoritariamente masculino. Existem coisas que estão muito enraizadas, né? A gente já sentou, eu e mais umas das sócias, ou as 3 sócias em mesa com 15, 20 homens, todos muito padrão, né? Querendo ou não, existe um padrão ali. E a gente já chegou a fazer negociações também mais intensas. É o que eu falo, né? Às vezes, quando a gente está numa negociação mais intensa, e quando você tem uma startup, é um filho, né? As coisas podem ficar mais quentes. Claro. E aí, quando um homem, por exemplo, ele fica exaltado, enfim, é uma prática de negociação, os caras estão ancorando, enfim. A mulher não, ela já tá fazendo um drama, verdade, ela segura as emoções. Então assim, já ouvi coisas que me deixaram bem baqueada nesse sentido, mas eu acho que assim... É isso, a gente foi aprendendo a dar a volta por cima, a rebolar nisso aí, e, enfim, seguir em frente. Legal. Mas, de fato, é algo que acontece. Mas, assim, uma das coisas que eu percebo também, que eu acho que é bem importante pontuar, é que, por mais que a Farmi não tenha uma longa trajetória, a gente tem 6 anos, né?
desde o início para cá, eu vejo que tem muita mudança. Então, por exemplo, nessa primeira pré-aceleração que a gente participou, a gente tinha uma quantidade de startups que tinha uma minoria que era liderada por mulheres. E hoje eu percebo tanto que isso evoluiu. Já tá né? melhorando. Então, Boa. óbvio que temos um caminho muito longo pela frente, mas eu vejo que de 5 anos, 6 anos para cá, as coisas têm evoluído e isso me deixa muito feliz. Animal. Legal. E eu acho que outra coisa, sabe, você falou que passou por momentos intensos, assim, na jornada empreendedora, isso é comum, né? Pô, discussões, coisas que você tem que negociar, isso faz parte demais. E vocês passaram por um processo de M&A, né? Vocês levantaram dinheiro com o CVC primeiro, não foi? Com a Vivio. Isso. E depois vocês foram adquiridos por ela. Então, pô, trajetória espetacular. Acho que é um sonho para muitos empreendedores e empreendedoras fazer um M&A um dia na vida. E você conseguiu isso ainda muito jovem, sabe? Como que foi a sensação para vocês? Vocês já imaginavam isso lá no começo, quando vocês estavam criando a Farmi? Pô, existiu o benchmark lá fora, mas vocês falaram, pô, um dia a gente ainda vai vender essa ideia para uma grande empresa, ou não? Chegou de surpresa? Como que foi isso? No início, a gente nunca imaginava. A gente só Boa. queria fazer algo incrível que impactasse a vida das pessoas e que fosse grande o suficiente para melhorar a saúde de muita gente. Legal. Assim, isso. A gente nem pensava muito em dinheiro na época. Propósito, né? Era assim, 100% movida a propósito. Eu vejo que a gente conseguiu construir, inclusive, uma cultura muito forte, porque era isso. Eu brinco que às vezes eu era vendedora de sonhos, né? Gente, vem cá, deixa eu contar. A gente não Boa. tem muito resultado, não tem muita grana no caixa, não tem muito benefício aqui para vocês trabalharem mais. Olha o que vamos construir. Então, Boa, era show. incessantemente isso. Mas a gente começou a entender que isso poderia ser uma possibilidade justamente quando a gente entrou com o investimento CVC, né? Um Corporate Venture Capital. Boa. Que quando dá certo, geralmente acontece a venda no final dessa trajetória. Então, a gente começou a entender que era uma possibilidade Tá bom. e começou a dar certo. Ao longo do caminho, a gente estava crescendo muito. Quanto mais a gente crescia, mais fazia sentido da Vivo injetar dinheiro. A gente quase que entrou ali num momento em que, tá bom, quanto mais eu cresço, mais eu sou diluído, vamos vender esse negócio. A gente quer muito que ele seja, né, que ele aconteça, mas como é algo operacional e exige uma injeção de grana mais relevante no início, para você atingir um grande volume de pessoas e aí sim ele se tornar rentável, a gente falou, pelo bem da empresa e pra gente realmente crescer muito, precisamos vender. Na época da venda foi um processo, não foi do dia para a noite, né? A gente até tentou captar, falar, vamos ver como é que tá o mercado, qual que é o nosso valuation e tal. Legal. Em 2022 a gente fez uma rodada, só que foi logo na época dos down rounds, assim, não foi um ano legal. Então a gente deu uma rodada ali e falou, vamos vender mesmo, faz mais sentido. Então vocês receberam a proposta, assim, a ideia de venda, e aí depois falaram, não, calma aí, vamos ver como é que nós estamos no mercado. A gente, na verdade, fez as duas coisas juntas. Existia essa possibilidade de venda, mas a gente falou, vamos ver se a gente consegue captar, esticar esse tempo em que a gente aumente Aumentar o ainda valor. mais o valuation, cresça ainda mais, para daqui a pouco a Vivio, né, comprar e, enfim, ser bom para todo mundo. Total. Mas estava uma época bem complicada mesmo do mercado e a gente deu 2 passos para trás e resolveu seguir com a venda. Boa. E foi um processo de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Muito da hora. E a gente tem um carinho muito grande pela marca. Assim, uma marca de saúde, tem um tom de voz, uma comunicação, um branding, que a gente sempre teve muito, muito carinho mesmo pelo negócio. Dá pra ver. Então, não foi qualquer venda, foi algo que exigiu um processo de desapego, confesso. Entendi. Então, Total, imagina. Pô, essa trajetória é muito da hora, né? Sua trajetória de começar num setor que você gostava de trabalhar e tudo mais, com poucos recursos na família e tudo mais, começou a fazer um projeto, empreender, até chegou no momento de investimentos, CVC, venda. Cara, se você tivesse, Samila, hoje uma dica, orientação, alguma coisa que você acha que te ajudou lá no seu início, para o jovem empreendedor, para essa nossa audiência, tem algo claro para você, assim, que você acha que, cara, isso aqui foi diferencial, esse foi o ponto nevrálgico do meu processo? Bom termo. Tem que destacar isso. gostei também. Então, acho que é a união de 2 coisas. Primeiro, acho que tem uma frase que eu acredito muito, que fala que não existe maior cansaço do que não estar entregando o seu potencial.
a gente às vezes fica rodeando ali em trabalhos ou rotinas e, enfim, situações que você sabe que você pode dar mais, você sabe que você pode entregar mais. Então, acho que essa inquietação, uma certa até rebeldia minha no início ali da minha trajetória como profissional, fez com que eu buscasse mais. Tipo, gente, isso aqui, eu acho que eu posso mais, acho que a gente pode mais. Aliado à execução. Então, uma execução do tipo, não sei para onde isso vai dar, não sei onde eu vou chegar, mas eu vou ligar para essa pessoa, eu vou fazer esse contato com esse cara no LinkedIn, eu vou participar desse processo de aceleração, Startup Weekend, nem sei o que vai rolar lá, vambora. Eu vou fazer uma caixa num papel A3 e tentar montar ela. É isso, assim, uma execução que você não tem muita clareza de onde vai chegar, mas você só faz. Isso é muito Aliado a isso, do tipo, eu estou escutando esse gut feeling aqui, eu acho que as coisas começam a acontecer, sabe? Isso é muito fera. Quem quer muito empreender, às vezes fica com esse perfeccionismo, esse medo, né? Natural, todo mundo tem, mas se você começa a fazer ações de pouquinho em pouquinho, é impressionante. Em pouco tempo as coisas já estão acontecendo. Você olha pro lado, você vendeu a empresa. Muito legal. Para de planejar um pouco e vai executar, né? Vai fazer, se joga, assim. Isso é muito legal, né? É uma constante no meio empreendedor, isso é bem interessante. Raros são os empreendedores que vêm aqui conversar conosco e falam, não, cheguei, fiz meu business plan, segui ele planejei lindamente, pra caramba. Fiz toda a estrutura, muito raro. Muito e você, raro. que é uma pessoa que era do setor, tinha mais condições, talvez, de fazer esse big planejamento, já conhecia a área e tudo mais, e, cara, o que funcionou pra você foi se jogar, né? Então, baita insight pra nossa audiência também, isso é muito legal. Isso é muito bacana mesmo, cara, porque eu acho que é muito essa mentalidade, Samila, até te dando um contexto, que nossa audiência, muito do que ela se queixa é da insegurança na hora de empreender. Pô, eu não tenho coragem, muito o termo que se usa. Pô, ainda não me vejo, não tenho coragem para sair do meu emprego, cara, para empreender, eu tenho um sonho, mas acho que não é o momento, e aí vai só procrastinando. Eu acho que essa mentalidade de ir descobrindo, mesmo não tendo todas as respostas, né, e endereçando e construindo aos poucos, você vê que a sorte te encontra, né, Samila? Exato. Tem aquela frase de que a sorte sempre me encontrou trabalhando em movimento, né? 100%. Isso é da hora. E uma das coisas que me ajudou muito também foi ter as duas sócias. Porque, Legal. assim, é uma oscilação mesmo de insegurança. É assim, quantas e quantas vezes a gente falou, hoje foi uma montanha-russa. Parabéns, vamos dormir, mas que montanha-russa. Porque é isso, você acorda achando que vai dominar o mundo e dorme se querendo pular da janela, porque o que eu estou fazendo da minha vida? Claro, isso é um sentimento muito constante. Então, como eu pelo menos eu oscilava mesmo, eu era vendedora de sonhos, sou ainda, mas tenho os meus dias também. E quando eu tava nesses meus dias, as duas seguravam muito. Então, assim, eu acho que ter sócios, nem todo mundo consegue ter, mas pelo menos uma pessoa, porque vocês vão se equilibrando ali, né? Um dando força pro outro, e essa insegurança eu acho que ela tende a minimizar. Exato. Cara, isso é fundamental, assim, eu concordo super, é uma coisa da nossa vida. Falei no episódio 100, que nós viemos aqui, os fundadores, falar sobre o Pode Sonhar e tudo mais, que era uma pauta da minha psicóloga. Cara, aí eu defini isso pra mim. Empreender é aguentar, às vezes, cara. E é isso. E aí dar a mão pro outro é uma ótima forma de conseguir uma ajuda pra aguentar, né? É verdade, gostei disso. Você fecha o olho e fala, tá bom, vai passar. Daqui a pouco eu tô no topo de novo da montanha-russa. E assim vai, né? É uma loucura. Mas então é com todo mundo, né? Parece. Exato, aparentemente. Que bom, né? Que bom. Não é fácil. Muito louco isso, cara, porque às vezes ocorrem, cara, constantemente inseguranças, coisas que, passam pela nossa cabeça e é o sócio com quem a gente pode contar para lidar com alguma situação. Então, cara, essa rede de apoio só de mentores, coisas do tipo, também são mega importantes, né, na jornada, que sempre nos ajudam pra caramba também. Eu também tive mentores bem especiais. Nunca fui uma pessoa de ter muitos mentores, porque eu sou daquelas pessoas que, se eu recebo um feedback ou alguma sugestão, eu gosto de executar. Então, se eu tiver muitos, acho que seria muito pitaco ao mesmo tempo. Mas sempre escolhi muito bem, e hoje eu vejo que nas fases da Farm eu tive pessoas bem chave ali pra cada etapa, sabe? E era muito legal. Inclusive, quando eu não podia desabafar com as minhas sócias, do tipo, se eu desabafar com essa pessoa que agora ela também vai cair, deixa ela segurar a onda ali. Isso é real. Eles se viam até como um desabafo, assim, nossa, não estou aguentando, cara, nem sei se vai dar. Quantas vezes
vezes a gente estava nessa evolução de investimento com a Vivio e as nossas, por mais que tenha entrado essa grana mais robusta, a gente sempre teve algumas tranches atreladas a faturamento. Então, a gente tinha que atingir certo número de clientes e faturamento e aí entrava a grana. E era sempre uma... Óbvio que a gente sempre atingiu, mas a gente teve que suar muito. Total. E algumas vezes, assim, eu vi minha folha, 2 meses pra frente, eu não sabia se eu ia ter caixa. Isso é de tirar o sono. E algumas coisas não dá pra você compartilhar com o time, né? Exato. Então, é punk. Boa, e Samila, você está falando muito que você se vê como uma vendedora de sonhos. Sim. Aqui no Pode Sonhar a gente gosta muito dessa visão de se enxergar sempre como um vendedor. Você tá bom nas transições. Tá bom, né? né? O cara Tem que tá puxar, tem que fazendo puxar. o negócio. E aqui, Verdade, Samila, já contextualizou. te dei um spoiler no off, mas a gente sempre gosta de trazer aqui no Pode Sonhar uma dinâmica que a gente se inspira muito no filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui, baseado no racional que todo empreendedor deve ser um bom vendedor, a gente substitui a caneta por objeto surpresa. Então, o objeto da vez, Samila, foi um chocolate Caribe. Chocolate Caribe. Aqui, um chocolate clássico. Muito clássico. A gente falou, pô, o que a gente pode levar para a Samila vender? Porque aí a gente falou, ela trabalha com medicina, medicamentos e tal, cuidar da saúde, super importante. Vamos levar um chocolate. Aí a gente pensou, mas chocolate, ela vai falar, pô, tem que adoçar a vida, não sei o quê. Tá fácil, né? A gente queria Tá fácil demais. Chocolate é gostoso. A gente falou, então vamos levar o chocolate que sobra na caixa desse chocolate. Que lá todo mundo pega todos e esse aí sobra. Então, Samila, acho que é Caribão. um caribão clássico. Beleza. Vou te dar Tá um bom. tempinho para pensar, enquanto nós damos um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz a mais empreendedores e levar aprendizados para jovens que estão construindo soluções inovadoras para levar nosso país para frente. Não hesitem em entrar em contato conosco. Na descrição desse episódio do YouTube tem nosso e-mail e um contato do Renatinho, que vai ficar muito feliz em bater esse papo com vocês. Muito bom. Boa. Você jogou pra mim, vou jogar de novo. De pra você, novo, cara. manda. Vou ajudar aqui o conteúdo também. Isso. Nós temos também aí embaixo na descrição um link para um grupo no WhatsApp, que é o grupo da nossa comunidade do Pode Sonhar. A gente manda conteúdo lá diariamente, coisas legais para jovens empreendedores, muito conteúdo de qualidade. Exato, É entrem bom aí. participem desse grupo. Exato, boa. Agora é com você, Sam. Eita, vamos lá. Vamos Tô ver. nervosa. Então, Miguel, Renato, tô aqui nesse podcast que eu sou fã. Boa. E sei que vocês valorizam e fomentam o empreendedorismo brasileiro, né? Certamente. Eu tenho uma ideia incrível. Eu acho incrível, quero saber a opinião de vocês. Legal. Que é vocês terem um produto que represente essa valorização que vocês têm com o empreendedorismo brasileiro. E nada mais é do que um produtinho que é a cara do Brasil, verde e amarelo, tem recheio de banana, ou uma fruta que remete ao Brasil imediatamente. Imediatamente. E assim, fala sério, né? A gente sabe que o Caribe é um chocolate que não é o primeiro que a gente pega na caixa. Pode E ser. justamente por isso vai ser um marketing incrível. Imagina as pessoas falam, não, você foi lá no podcast Pode Sonhar, você comeu um Caribe? Comi, claro, os Pode caras crer. enfiam um Caribe, né? Lá abaixo, tem uma cestinha aqui de Caribe, ó, no canto, vai ser a marca registrada. O branding. Prevejo o branding, assim, verde e amarelo, combina até um pouquinho com... Tá perto, assim, da paleta. Boa. E vocês vão ter a marca registrada do Caribe, um chocolate que até então ninguém quis, como empreendedorismo. Não é fácil, é um desafio, mas vocês vão ter Reinventar. isso. Exatamente. Muito Reinventar bom, a história do muito Caribe. bom, Mandou muito bom. Samir. Vamos ter que levar. Levamos, né, velho? Não tem Muito jeito. bom, mandou Cadê a bem caixa? demais. Caralho, mandou Vai dar uma caixa só de Foi Caribe. fácil, A foi garota mole, agora velho. vai produzir uma caixa só de Caribe pra você. Ah, é? A gente até passa esse desafio, Samila. Boa. Pra quem acha que consegue vender o Caribe aqui melhor que a Samila, manda uma DM pra gente lá no @podesonharpdc, que a gente lê a melhor resposta no episódio adiante. Depois a gente te manda, Samila, pra você Boa. dar um feedback. Quero ver mesmo. Exato, resenha. E, Samila, acho que a gente está caminhando já para o finalzinho aqui do nosso episódio. A gente mencionou um pouco no começo sobre o quanto é
delicado o setor farmacêutico do Brasil, burocrático, difícil, vários órgãos regulamentadores aqui, e tem muitos empreendedores que nos assistem que querem empreender em setores que também são delicados, que eles veem, pô, tem muita regulamentação, não sei como que dá o primeiro passo. Você teria alguma boa prática, uma dica para empreender nesses setores, assim como farmacêuticos, que são mais regulados e delicados de se trabalhar? Uhum. Bom, a minha dica talvez possa ser um pouco contraintuitiva, mas é o que funciona muito pra gente, que é se aproximar desses órgãos regulatórios. Boa. Todo o sistema de saúde e quando a gente chega próximo do mercado de medicamentos, que envolve toda uma logística, questões sanitárias, regulatórias mais complexas, quando a gente fala inclusive de medicamento controlado, existem muitas RDCs e legislações que estão aí há décadas. Então, assim, não faz sentido algum a gente hoje, em 2024, seja em 2018, quando a gente começou, criar algo inovador se adequando a um RDC de 1989. Exato. Então, o que a gente fez no início? A gente se deparou com esse modelo. Queremos fazer isso e vamos fazer isso. Nunca foi uma possibilidade não fazer. A gente simplesmente uniu todas as RDCs e as regulamentações, a gente imprimiu e a gente foi para vigilância sanitária. Então, antes de abrir um CNPJ, a gente já estava na mesinha do fiscal falando, olha, então, a gente vai fazer isso, a gente tem impacto X na vida do paciente, como que vocês podem nos ajudar? Então, por mais que exista um modelo fora do Brasil, o que a gente fez foi se inspirar nele, mas criar isso nos moldes que a vigilância sanitária, que a Anvisa permitia. Boa. E aí foi muito legal essa construção em conjunto, porque logo, por exemplo, nos primeiros meses, a gente estava numa ILP em Belo Horizonte, a própria fiscalização, que fiscalizava as casas, sabia que a questão de gestão de remédios era super complexa. Eles falaram, gente, a gente vai começar a indicar vocês. Nem é uma prática correta, ou entre aspas, permitida, mas era uma dor que a gente resolveu de uma forma tão clara que eles começaram a indicar a gente para outras como casas. humanos, né? No Exato, CPF. Exatamente. Legal E assim, por quê? Porque a gente construiu em conjunto. Então, a gente fez todas essas etapas, né, de produção, de entrega e envio da box, entendendo como que a gente podia ser ao máximo rastreável, seguro. Então, tem inúmeros pontos de checagem, de conferência ao longo do processo. E a gente foi construindo o PharmOS, que é a nossa plataforma interna, nosso software, muito em construção, em conjunto. Então, o primeiro marco que a gente teve, inclusive, foi uma norma instrutiva que a própria fiscalização de BH soltou para que toda e qualquer farmácia ou casa que quisesse ter os moldes de entrega de remédio como a Farmi tivesse que seguir essa instrução normativa. Entendi. Caraca. E assim, foi muito legal. Em São Paulo também, quando a gente veio, a gente conseguiu também outro marco regulatório. Porque a gente sempre se aproximou. Então, por mais que dê medo, e dá mesmo, tipo, pode ser que essa pessoa, né, essa fiscalização, ou quem tá ali tomando as decisões, pode acabar com o negócio de um dia pro outro, a gente tentou se respaldar ao máximo. A primeira reunião que a gente teve, eu lembro que a pessoa recebeu a gente com a lei do fracionamento impressa na mesa. Tipo, vocês vão querer discutir comigo? Olha, a lei tá aqui. Então, a gente teve que quebrar, sabe? Alguns posicionamentos mais na defensiva mesmo. E a gente mostrava, do início ao fim, que a gente conseguia arcar, ter o respaldo, né? Por exemplo, nossa, esse medicamento aqui, vocês vão enviar dessa forma, mas o estoque do cliente não condiz com essa entrega da box. Um exemplo, né? Condiz sim, porque na nossa plataforma a gente tem essa rastreabilidade, a gente tem o CPF, o código de barras, enfim, a gente mostrava ali que a gente realmente conseguia entregar. Então, se aproximar, entender quais são os receios dos órgãos e a gente tentar resolver, porque é daí que vem a inovação, né? Baita dica. Só isso já é empreender, você se aproximar, conhecer o que são os anseios da galera e falar, corresponder às expectativas. Muito legal mesmo, Samir. Baita dica pra gente finalizar o episódio aqui. Infelizmente, já chegou ao fim. Ficaria aqui por horas. Aprendi pra caramba, muito, Renate. que isso. Pô, já teve vários insights para nossa construção. Tenho certeza que para a audiência também tirou várias coisas super legais, Samila. Muito obrigado mesmo por ter compartilhado tanto aqui conosco. Eu que agradeço. Eu fico super feliz de ajudar pessoas. Então, que assim, quem quiser me procurar nas redes sociais, LinkedIn, tô super aberta. Vamos conversar, seja alguma startup da área da saúde ou de outras áreas. Legal. Adoro conhecer gente nova e trocar experiências. Muito show.
Muito obrigada pela oportunidade. Amei Imagina, estar aqui com vocês prazerzaço, hoje. nossa. Que bom, Prazerzaço. Obrigado a todo mundo também que assistiu até aqui, turma. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças no nosso canal do YouTube ou no seu streaming de áudio. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar aí o que você achou pra gente. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.